Balanço Geral. Oferecimento Conecta. Internet banda larga de verdade. Aqui com o nosso Balanço Geral, pela TV Cidade Canal 7, como anunciado, para bater um papo aqui com o doutor Clodoaldo Nascimento, promotor de justiça, já está em Presidente Dutra há 4 anos, de um trabalho que não é fácil, esse de ser promotor, a gente sabe disso, mas que vem desenvolvendo, esse trabalho com maestria, isso falado pelos advogados, que a gente conversa no nosso dia a dia, não é nada combinado aqui nos nossos bastidores. E Ministério Público, doutor, na verdade, qual é o papel do Ministério Público? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores, que eu acredito que são muitos, não só aqui na nossa querida Presidente Dutra, mas em toda a circunvizinhança. É uma satisfação e uma honra estar aqui neste canal de televisão e nesta conversa aqui com o senhor, cidadão de bem, e agradecer a Deus a oportunidade e o momento para falarmos algo acerca da nossa função. Paulo, pois bem, o Ministério Público ele é o guardião da lei. Antes do Código de Processo Civil de 2015, a expressão que se usava para o Ministério Público era fiscal da lei. Ou seja, era uma fiscalização só da lei, enquanto nós sabemos que tem a Constituição, tem outras regras que normatizam o comportamento humano. Posteriormente ao Código de 2015, Código de Processo Civil, essa expressão fiscal da lei mudou. Ela passou a ser de fiscal da ordem jurídica. O que significou essa mudança? Apenas de nomenclatura, mas para mostrar que as atribuições e a função do Ministério Público, ela engloba todas as faces da sociedade, todo o comportamento humano, desde o comportamento privado ao comportamento público. É função do Ministério Público fazer essa fiscalização. Para quê, Paulo? Para que a norma seja cumprida. Então o Ministério Público não cria lei, não cria normas. Ele simplesmente pega o que está pronto e busca fazer com que haja o cumprimento dessa lei. Porque toda lei ela tem um sentido, que é regular, que é disciplinar, que é colocar ordem. E a ideia é essa, é de fazer com que a lei funcione e onde haja cumprimento dela, haja ordem e disciplina. Seja na sociedade, seja dentro da família, seja dentro do Estado, onde quer que a norma, seu espaço englobe, os seus tentáculos vá, o Ministério Público luta para que essa norma seja aplicada. E pegando o gancho nisso, eu posso até mais tarde falar, o Ministério Público ele é o defensor dos direitos das pessoas. Está lá no artigo 129, 127 da Constituição, que a função precípua do Ministério Público é defender os direitos, Paulo. Então, quando alguém é morto, o Ministério Público vai lá defender os direitos da vida. Para quê? Para evitar que outra pessoa sucumba. O Ministério Público, quando ele acusa um estuprador, ele está defendendo o direito à dignidade sexual daquela vítima e das demais. Porque a função da punição não é só punir o agressor, o infrator, o criminoso, mas ela vai servir para mostrar para os demais, para aquele potencial criminoso, que não vale a pena delinquir, porque existe o Ministério Público, existe o direito penal para fazer esse controle e impedir que os direitos sejam violados. Serve de exemplo, Serve de exemplo. Positivo. A gente tem os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que deve ser independentes um dos outros, é claro, mas também tem o poder de regular uns aos outros e fiscalizar seu trabalho quando for preciso. E o Ministério Público é um órgão que não faz parte de nenhum desses 3 que eu falo, Não. Desses 3 poderes, mas está diretamente relacionado a todos eles. Até a Constituição da República de 1988, o Ministério Público, administrativamente falando, ele não passava de um mero órgão, de um apêndice do Executivo, atrelado ao Executivo, dominado pelo Executivo e dependente do Executivo.
com a Constituição de 1988, o Ministério Público foi retirado ali de um mero órgão, de uma mera entidade vinculada ao Poder Executivo, para ser alçado a uma condição com as mesmas prerrogativas, com a mesma autonomia do Executivo. Alguns doutrinadores costumam falar que o Ministério Público seria um quarto poder. Outros não enveredam por essa discussão. Mas o fato é que o Ministério Público, enquanto instituição, ele goza do mesmo tratamento de autonomia e de independência dos demais poderes. O Ministério Público não tem vinculação com nenhum deles. E o Ministério Público é subordinado à Constituição e à lei. O Ministério Público obedece à Constituição e à lei. O Ministério Público, ele não legisla porque ele não é o legislador, ele não faz política pública porque ele não é o executivo, ele não julga porque ele não é o judiciário, mas ele atua em todas essas esferas fiscalizando o cumprimento da Constituição. Se existe uma política pública pelo Executivo que não foi feita, o Ministério Público busca que essa política pública seja executada. Se o Judiciário julga e por alguma razão qualquer esse julgamento não é justo, não é correto, o Ministério Público faz a fiscalização recorrendo. E assim vale também para o Legislativo. Se o Legislativo por alguma razão se omite ou deixa de legislar, ou legisla de forma equivocada, ou afrontando a Constituição, o Ministério Público pode atacar essa lei e pedir para que essa lei ou que essa omissão seja sanada junto ao Poder Judiciário. Então são funções totalmente díspares dos demais órgãos que não se confundem, ou seja, cada um no seu quadrado. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Clodoaldo Nascimento, né? Está aqui em Presidente Dutra, como eu falei, junto ao órgão há 4 anos. Nesses 4 anos, doutor, muita luta, é claro que não é diferente. Alguma coisa, alguma ação, na verdade, que venha de fato e de direito chamar a atenção, que chamou a atenção não só do promotor, mas do Clodoaldo Nascimento? Olha, o que nos chama a atenção aqui da nossa cidade é que é uma cidade promissora. Ela é promissora por a questão geográfica, a posição topográfica da nossa cidade, ela favorece o crescimento não só dela, como da região, né? Nós sabemos que a nossa cidade ela é o polo aqui da região central do Maranhão. E o que me chama a atenção é que por conta dessa posição geográfica, ela acaba atraindo para si muita coisa boa, investimento, empresas, mas também muita coisa ruim. Eu estava hoje falando com o delegado e conversando com ele sobre o fechamento do ano, e ele me dizia: doutor, graças a Deus que aqui na nossa cidade nós ainda não temos a comunidade dominada por facções. Isso me deixou muito feliz, porque nós sabemos que a realidade, mesmo nas cidades menores, é que o domínio das facções criminosas vem crescendo, vem aumentando diuturnamente. Muitas das vezes levando em conta o vácuo de poder deixado pelas autoridades. Mas na nossa cidade, né, o delegado foi muito enfático comigo, aqui nós estamos fazendo um trabalho que até neste momento nós não temos esse domínio das facções criminosas aqui na nossa cidade. Então esse fato para mim, Paulo, é de suma relevância, de manter a nossa cidade até este momento imune ao efeito danosos e nocivos que as facções criminosas, nós sabemos que esses efeitos realmente são muito nocivos dentro da nossa sociedade. Mas aqui em Presidente Dutra, graças a Deus, o trabalho de polícia que vem sendo feito, no momento vem surtindo o efeito positivo de evitar que a cidade, assim como muitos outros locais no nosso país, seja entregue ao domínio de criminosos. Das facções, né, de grupos organizados. Mas tudo isso também porque há, como eu diria a história, uma simbiose, uma ligação entre o Ministério Público, delegacia, quartel, o Poder Judiciário, enfim, há esse conjunto, né? Sim, uma das funções do Ministério Público, que está lá na Constituição, Paulo, é o controle externo da atividade policial.
Então, no fim das contas, é do Ministério Público, do promotor de justiça, fiscalizar o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. O Ministério Público, por conta disso, e nós pessoalmente, buscamos fazer parcerias, chamar para o diálogo, conversar esses órgãos, para que nós possamos trabalhar de forma uníssona, de forma sincronizada, em prol da sociedade. Porque o Ministério Público, o objetivo dele é o mesmo da Polícia Civil, é o mesmo da Polícia Militar, é o mesmo da Guarda Municipal, que é produzir segurança para a população. Então, nesse ministério, nessa função, nesse objetivo, nós temos que caminhar lado a lado juntos. É certo que aqui e acolá existem divergências, né? E aí nós buscamos trabalhar isso para que o serviço seja prestado dentro daquilo que o cidadão precisa e merece, com qualidade, com eficiência, agilidade e celeridade. E são essas qualidades que nós tentamos imprimir nos órgãos policiais, para que sempre quando aconteça um crime, haja uma resposta rápida. E antes disso, que nós possamos fazer um trabalho de prevenção, porque quando essa resposta rápida acontece, automaticamente isso já é uma prevenção, porque os potenciais criminosos eles já ficam cientes de que qualquer tipo de crime aqui na nossa cidade não ficará impune, não será mais um crime para as estatísticas de autoria desconhecida. Notadamente, Paulo, os homicídios, que são os crimes que, como é uma violação do direito à vida, e o direito à vida está no centro de tudo, né, nós somos muito preocupados em buscar sempre descobrir a autoria dos crimes contra a vida. Porque o objetivo do Ministério Público, dentre muitos objetivos, mas esse é o principal, né, é buscar a proteção do direito à vida. Nós somos, Paulo, levados a tolerar muita coisa, mas uma coisa que, enquanto eu, promotor de justiça, eu não tolero, é o desrespeito ao direito à vida. Tudo mais a gente pode tolerar, mas o desrespeito ao direito à vida, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do cidadão. Ninguém. Esse direito a Constituição não deu a ninguém. Há no Código Penal lá a legítima defesa, mas essa legítima defesa não dá o direito do cidadão matar o outro. Dá o direito dele se defender, não de atacar. O que muita gente confunde, né? E é o que acontece no dia a dia nos tribunais do júri. Há uma banalização da legítima defesa para flexibilizar o direito à vida. Se você vai no tribunal do júri e vê, o discurso dos assassinos quase sempre se envereda, colocando a culpa na vítima e dizendo foi ela que me fez por merecer, que me provocou e eu só me defendi. Quando, na verdade, raramente isto acontece. Tudo não passa de um mero discurso para flexibilizar o direito à vida. E nesse ponto nós somos muito intolerantes porque nós não aceitamos que o direito à vida seja violado, seja por quem for. Doutor, aproveitando agora no gancho dessa conversa, a gente vê que tem aumentado muito no nosso país, isso é a nível de Brasil, e eu até defendia aqui, presidente Dutra, até antes de conversar com a ex-delegada da mulher, que eu achava que nós não tínhamos aqui, na minha cabeça, né? Achavam que nós não tínhamos, e ela me disse que tinha, né? E tem, na verdade, essa questão da Maria da Penha. Pois é, Paulo. A doutora Ellen, e eu posso dar testemunho disso, é uma delegada bastante atuante, muito preocupada. Ela é aguerrida no trabalho que ela faz de investigação dos crimes de violência doméstica. Então, assim, no que depender dela, ela vai muito mais além da função dela, fora do horário de trabalho, tudo com o propósito de quê? De produzir uma investigação que elucide um crime, que coloque na cadeia um agressor de Maria da Penha. Eu estava conversando na delegacia hoje com a escrivã, que trabalha na delegacia da mulher, e eu perguntei, vem cá, como é que estão a estatística dos crimes de violência doméstica do ano de 2022 para este ano? E, para minha surpresa e tristeza, ela me disse que aumentou. Não obstante a atuação dos órgãos policiais, das políticas públicas para as mulheres, mas, infelizmente, a violência doméstica ainda teima em continuar num aumento, num crescimento que nos deixa surpreso, nos deixa em lástima, porque nós não conseguimos entender, Paulo, e às vezes eu converso muito isso com as pessoas, por que o cidadão levanta a mão para a mulher? Eu não consigo entender isso. Eu como homem, eu não consigo entender como é que o cidadão
levanta a mão para bater numa mulher que ele diz que gosta. Sendo filho de uma mulher, né? Sendo filho de uma mulher, para uma mulher que ele dorme com ele, uma mulher que a gente sabe que a função de cuidar, não, isso aqui não é nem um machismo, mas a função de cuidar é muito mais da mulher do que do homem. Se você vai nos casais, você vê que essa função é mais da mulher. Então aquela mulher que cuida daquele sujeito, do alimento, arruma as coisas, e ele, por uma razão ou outra, que não tem razão, que a gente sabe que não tem razão. A palavra não é a razão, né? Não é a razão. É a falta de razão. É a falta. Porque como não tem argumento, e aí levanta, nós não é outro ponto que nós somos intolerantes. Né? Eu te falei no início agora que nós somos intolerantes com quem diz respeito ao direito à vida. Pois esse é o segundo ponto que nós somos intolerantes. É com quem agride mulher, é com aquele que pratica violência doméstica. Nós não admitimos isso. Não tem justificativa nenhuma o homem levantar a mão para agredir uma mulher. Não tem. Você falou doutora Ellen, quero aproveitar e mandar um abraço para a doutora Ellen, gente delegada. Muito boa, nossa delegada. O presidente está de parabéns por ter uma delegada do naipe da doutora Ellen, da qualidade que ela tem, do prestígio dela e principalmente, Paulo, ela tem garra para resolver os problemas. Ela vai atrás. Ela não fica parada. Os obstáculos da investigação surgem, mas ela usa a força dela, da garra pessoal dela, para tentar desvendar o crime, vai e consegue. Eu acho que eu fui o único de televisão que consegui. Foi até o fim, pois é. Botou o ponto no i. Eu acho que eu sou o único de televisão aqui na cidade que consegui trazer ela no Dia Internacional da Mulher para falar aqui no programa, porque realmente ela é muito ocupada, mas é porque ela realmente trabalha. E tem 3 nomes que eu nunca vou esquecer, que ela me disse que não tolera, assim como o senhor fala que não tolera. Ela disse que é agressão à criança, ao idoso e à mulher. Por quê, Paulo? Porque são pessoas vulneráveis frente a um homem. Né? A gente sabe que, tirando as exceções, uma mulher frente a um homem, ela sempre vai ser vulnerável. É claro que a gente pode ver que, dependendo das circunstâncias, uma mulher que é faixa preta de jiu-jitsu ou outra luta marcial uma no meio de 100 ou no meio de 1000. Mas a regra é a mulher, o idoso, a criança, ela é um ser vulnerável frente a um homem. Então, por isso que o legislador, sabendo disso, nesse tipo de crime, ele coloca uma pena bem maior. Então, por exemplo, o estupro de vulnerável. Existem os crimes agora contra criança menor de 12 anos, idosos acima de 60 anos. Então, todos esses crimes, o legislador vem e aumenta a pena do criminoso, ou seja, de lesão ou de homicídio. Por quê? Porque se trata de uma situação de vulnerabilidade que o criminoso se aproveita para praticar o crime com mais facilidade. E colocando ainda a questão da violência da mulher, tem também, Paulo, muita que a gente gostaria de frisar aqui, né, para os seus telespectadores, é o uso de crianças como esposa. Então nós já temos um costume em muitos povoados, e aqui nós chamamos a atenção para a população, para que denuncie, que meninas de 12, 13 anos, vivendo como mulher de homens, o que isto, pelo Código Penal, o artigo 217, é crime, praticar qualquer tipo de conjunção carnal, o ato libidinoso com menina menor de 14 anos, é estupro. É estupro. Por quê? Porque uma adolescente menor de 14 anos ainda se entende que ela não tem a maturidade, o discernimento certo para poder se entregar para um homem, para poder se comportar como uma dona de casa, como uma esposa. Porque aquilo ali, de certa forma, rouba, tira a adolescência daquela jovem. Então, esse ponto também, que vira e mexe, eu converso com a delegada da mulher, e ela me fala, doutor, tem muito desses casos. É uma coisa que me entristece também. E é outro ponto também que não se deve tolerar. Né? Homens têm que entender, uma menina menor de 14 anos, ela não pode ser utilizada, sob hipótese nenhuma, como mulher, como se fosse uma amante ou uma namorada, porque isto é crime de estupro e esse comportamento está dentro da lei, né? Está dentro da lei. E esse comportamento, ele faz dessa criança, torna essa mulher de forma totalmente distorcida da realidade. Quebra as fases de maturidade dessa adolescente. E a gente sabe que quando isso acontece, os danos psicológicos para essa pessoa, depois da fase adulta, são muitos. Uns dias atrás, a gente recebeu uma mulher já com mais de 20 anos, com danos por conta da época em que ela era adolescente e foi abusada. Então, esses danos se perpetuam junto e essa adolescente vira uma mulher com problemas psicológicos.
e vai se refletir no trabalho dela, na vida dela e na sociedade. Gente, de vez em quando, né, algumas novelas trabalham, né, essa temática, né? É o caso de uma novela que está acontecendo agora, nesse momento, já uma mulher, mas com problemas que aí a família acha que ela é perturbada, né? Mas ela está a lembrança do que aconteceu no passado, né? Que ainda não foi corrigida, tá? Bom, quem deve procurar o Ministério Público? Toda pessoa que tiver o seu direito violado, seja o direito patrimonial, seja o direito à vida, uma tentativa de homicídio, seja o direito à integridade física, uma lesão corporal, seja o seu direito de obter uma prestação do Estado, um serviço do Estado, porque não há limitação para o Ministério Público de defender os direitos do cidadão. Não há essa limitação. O Ministério Público ele pode defender o direito de qualquer cidadão. É claro que existe a Defensoria Pública, que aí há uma diferença, porque o Ministério Público, ele, em termos de direitos, ele age de forma, eu vou usar aqui uma linguagem para melhor entender, de forma no atacado. Então, o Ministério Público, quando defende um direito, por exemplo, um direito do consumidor de não ser lesado, o Ministério Público atua de forma a defender uma gama enorme de pessoas, de consumidores. Coletivo, exatamente. Os direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, que fala lá o Código de Defesa do Consumidor. Ao passo que a regra da Defensoria Pública é atuar de forma individual, né? De cada pessoa que procura. Isto, é claro que eu não vou entrar nessa discussão, até porque não é o caso, mas a Defensoria Pública também ela pode entrar com ações coletivas. Mas o trabalho grosso da Defensoria é atuar de forma individual. Qual é o sentido da Defensoria? É fazer o papel de um advogado para um cidadão que não tem recursos para pagar. Enquanto que o Ministério Público, ele, nesses direitos, ele atua mais de forma coletiva. O direito ambiental, proteger. Eu estive recentemente ali nas margens do Riachinho do Firmino, do Moura, e vi que ali teve um desbaste nas margens do riacho, né? Então aquilo ali é uma infração ambiental que cabe ipsis literis nas atribuições do Ministério Público, enquanto ele é o defensor do direito ambiental de sadio, né? O Ministério Público ele atua para defender o direito ambiental, e o direito ambiental é um direito difuso, que é essa defesa cabe ao Ministério Público, assim como o direito à saúde e outros direitos, o direito do consumo e outros direitos que a justiça, a lei, os doutrinadores chamam de direitos difusos, que é um direito que não tem uma pessoa identificada como titular daquele direito, porque ela engloba todos, né? O direito à informação é um direito que não tem uma pessoa especificamente como violada, porque viola uma gama de pessoas. Então, são esses direitos que o Ministério Público tem na sua função precípua, não esquecendo que ele possa, Paulo, no dia a dia, defender alguém, por exemplo, é muito comum, vou te dar um exemplo, muito comum a pessoa não for atendida na prefeitura no seu direito à saúde. Ela costuma procurar a defensoria, que lá a defensoria aciona, faz o processo, mas se essa pessoa quisesse procurar o Ministério Público também faria a mesma função da defensoria. Só que como o Ministério Público toma ciência, ele procura logo a secretaria para saber o que está acontecendo, para que esse serviço não falte para os demais. Seria um intermediador. Isso. Né? Um intermediador. Vou logo buscar para saber, vamos resolver logo. Não vamos resolver pontual, vamos resolver logo de forma para atingir a todos. Quem chegou lá foi o Paulo, amanhã pode ser o Israel. Então, antes que vire uma bola de neve... Aí o Ministério Público vai agir nesse sentido, atuando para defender esse direito que está sendo violado individualmente, mas que tem potencial para violar o direito de outras pessoas. E aí a gente age para que esse direito não seja violado, potencialmente, para a comunidade. Eu não sei, eu perguntei quando se deve procurar o Ministério Público, como que eu vou perguntar o que pode ser resolvido pelo Ministério Público? Paulo, hoje, está lá no CPC, acho que no artigo 3º, que nós, operadores de direito, somos obrigados a trabalhar com a conciliação, mediação e conciliação. Então, diante disso, o Ministério Público, como qualquer outro advogado, a rigor, se o senhor fosse um advogado e uma
um cliente lhe procurasse, pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, você deveria procurar outra parte e, se ela viesse com o advogado, tentar conversar com o advogado para fazer um acordo. É essa conciliação que o Código de Processo Civil recomenda que se faça. E é essa conciliação, mediação, que o Ministério Público tem como primeiro passo para poder dar uma resolutividade àquela demanda que chegou a ele. Então, nós temos uma demanda com a Prefeitura, que é o grosso. Chamamos a Prefeitura e a Prefeitura não pode negar e nós sentamos. Né? Um exemplo bem concreto, certo. Demanda de servidor, sindicato, coletivo. Chamamos a Prefeitura, vamos sentar e vamos debater. Dá para resolver aqui? Não, não dá. Pois vamos construir um calendário. Eu não posso pagar... Vira e mexe as demandas em relação à remuneração. Remuneração, né? A Prefeitura diz, não tem orçamento, a gente entende. Pois vamos, mas o orçamento ele pode ser alterado, lá na frente o orçamento aumenta. Pois vamos conversar e fazer o seguinte acordo. Vamos construir aqui um cronograma de pagamento de reajuste. Então são situações, são propostas que a gente faz no bojo do conflito para conciliar as partes. Somente quando essa conciliação não é possível, é que a gente parte para uma demanda judicial. Aí já é uma outra história. Já é uma outra história. Mas antes da demanda judicial, nós buscamos a conciliação. Porque a conciliação, grosso modo, é a solução que as próprias partes do conflito constroem. Elas constroem em 2 mãos, 3, 4 mãos. E são elas, não tem um termo. Porque fora da conciliação, quem vai decidir é uma pessoa estranha ao conflito, que é o juiz. E nesse momento ele pode decidir contrariando as duas partes. Enquanto que na conciliação, as partes conversando... As duas partes ganham. Elas duas ganham. Ganham e perdem ao mesmo tempo. Porque acordo, você sabe, acordo é um ganha-perde. Você ganha aqui, perde aqui para ganhar ali. Né? O acordo é assim. Ninguém vai fazer acordo só ganhando, porque aí é sentença. Que é imposição. Mas o acordo você ganha, você perde para ganhar. Mas é você que está construindo, não é um terceiro que seria o juiz. Quando o acordo não é feito, o juiz ele pode desagradar as duas partes, não agradar nenhuma delas na hora da sentença. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Clodoaldo, aqui nesse bate-papo aqui. Clodoaldo Nascimento, né, procurador aqui do Ministério Público. Aquela história dos postes da Avenida José Olavo Sampaio. Houve ainda umas 2, 3 reunião ali com o senhor, né, no Ministério Público, na sua sala. Uma das reuniões, a primeira, a segunda que o senhor determinou para que os postes fossem retirados, para que se pudesse fazer o alargamento da avenida. Como ficou essa questão? Pronto, essa demanda aí é o tipo da demanda que, como é uma demanda que não tem direitos difusos coletivos e nem crime, é uma demanda que o Ministério Público abraça com o sentido de fazer conciliação. Nós acolhemos o pleito da Prefeitura, que foi a Prefeitura que nos provocou, e chamamos a Equatorial para tentar aproximar as partes e ver o que podia ser feito em relação. Porque havia uma divergência de valores. A Prefeitura dizia que o orçamento que eles deram era para tantos postes e a Equatorial dizia, não, esse orçamento aqui é só para X postes. A Prefeitura dizia, não, era para X mais 10 postes. E havia essa divergência. E na hora lá se tentou fazer de todas as formas. E durante as audiências, a Equatorial provou por A mais B que a Prefeitura houve um equívoco dos orçamentos anteriores. E aí, mas só que a Prefeitura até então não aceitou que tivesse havido equívoco no orçamento, que o orçamento era só para X poste, não para Y postes. E ficou, a demanda não teve resolutividade na conciliação, e até onde eu fiquei sabendo, Paulo, a Prefeitura ficou de demandar judicialmente a Equatorial, para que fosse colocado os postes apenas no orçamento inicialmente que foi feito pela Equatorial. Seria a história de, se eu não me engano, 45 portes, o orçamento que foi apresentado foi de 5. Isso! A gente acompanhou, né? Só que na demanda ficou assim, que quem fez esse orçamento, quem fez toda a tratativa de orçamento, do primeiro orçamento, não era quem estava na audiência. E não conhecia inicialmente como é que esse orçamento foi feito. Foi preciso uma segunda audiência com as partes originárias do orçamento para se poder esclarecer, então, o que aconteceu. Só vou fazer uma correção, chamei agora há pouco o procurador, é promotor de justiça. Tá? Na verdade,
Isso é uma nomenclatura do Ministério Público Estadual. Porque o Ministério Público Federal, a nomenclatura de promotor é procurador. Procurador. É procurador. E aí, as pessoas confundem muito. Eu estava lendo, entendeu? Para mim poder chegar, para a gente chegar aqui a As esse pessoas consenso, confundem, né? Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador Federal, do Procurador da República e do Promotor de Justiça. Eu falei 5 funções aqui, são totalmente diversas. Com exceção do Promotor de Justiça e do Procurador da República, eles exercem as mesmas funções, só que um é no âmbito do Estado, o outro é no âmbito da União. Mas o Procurador-Geral do Estado é o chefe da Procuradoria do Estado, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público. O Procurador Federal não se confunde com o Procurador da República, porque o Procurador Federal é só um advogado da União junto às autarquias e fundações. E ainda tem um Procurador da Fazenda Nacional, e ainda tem um Procurador do Banco Central, e ainda tem um Procurador do Ministério Público do Trabalho. Então são funções cujas nomenclaturas de seus cargos são parecidas, mas são funções diferentes. Diferenciadas. Já que o senhor falou bem aí, eu vou voltar, mas já que aproveitando o gancho, tivemos aí essa semana a posse do novo PGR, né, do Procurador-Geral da República. O senhor conhece o Paulo Gonet? Só de nome. De nome, Só né? de nome. Mas eu estava lendo hoje no Correio Brasiliense um artigo daquele jornalista que foi da Globo, que saiu dela, que é gaúcho. Eu não estou me recordando agora o nome dele. Mas ele disse que no discurso do atual PGR, ele disse que a Procuradoria não procura holofotes e nem faz política. Isso eu lembro que quando teve a Alexandre visita, Garcia. Alexandre Garcia, certo. Mas o senhor lembra quando a gente conversava, foi a visita parece que alguém que está agora à frente aqui no Maranhão da eleição, me falha a memória, já esteve em Presidente Dutra, se não me engano foi juiz aqui em Presidente Dutra, que eu falava para o senhor, por que eu não vejo o pessoal da Justiça Americana, em especial o nosso Supremo, e eu conversava com o senhor, isso tem mais de 6 meses, talvez 7 meses, ninguém viu os holofotes desses homens lá. Paulo, tradicionalmente, até então era assim, o juiz, o promotor, ele fala nos autos, é onde ele deve falar, porque a autoridade dele está ali, né? E eu achei interessante essa fala do Procurador-Geral, porque o Ministério Público ele não faz política pública, não é função dele. Não é função dele legislar, não cria norma. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o Ministério Público ele está no quadrado dele, na função dele. O Legislativo legisla, o Judiciário julga com base na lei e o Executivo executa as políticas públicas. São legitimidades diversas. O Executivo é eleito. Essa legitimidade o Ministério Público não tem. O Judiciário não tem. E a legitimidade da eleição, ela tem a sua força. Então, essa política pública do eleito, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. É claro que a gente sempre diz, quando acontece uma violação de um direito, uma omissão, uma negligência do poder público em concretizar uma política pública que é essencial, uma sadia qualidade de vida, ou que deve respeitar o mínimo da existência da pessoa, né? E aí sim, por parte do Ministério Público e do Judiciário, um controle disso. Mas isso é por exceção, não pode ser a regra. A regra é, Ministério Público, Judiciário não faz controle de política pública. Só por exceção quando? Quando realmente a omissão e a negligência do gestor é gritante que viola o mínimo do direito daquele cidadão. Quando viola esse mínimo direito, essa mínima existência dele, aí sim a justiça é acionada pelo Ministério Público para compelir o gestor, o executivo, a executar aquela política pública. Mas o Ministério Público não cria política pública, tampouco o Judiciário. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É porque a gente conversava, a gente vê muitos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, aí entra a história dos holofotes. Muito em mídia, muita mídia. E era aquilo que a gente falava do que funciona. Eu até dizia que eu não gostava muito lá, mas eles não aparecem, né? Os americanos não aparecem nessa questão
vou meter a cara na mídia, vou falar, tal. É meio que reservado. Quando o sujeito é eleito, até tem sentido dele aparecer e dar satisfações, presta contas. E é claro que ele utiliza a mídia, o holofote, que é o canal, né, principal que nós temos para isso. Mas quando ele não tem essa legitimidade, essa necessidade, não há por que ele ir, né, a não ser para dar algum esclarecimento, né, mas é aquela coisa. O esclarecimento é o normal. O esclarecimento está dentro do processo. Dentro do processo. Como o processo é público, o próprio jornalista vai lá, pega o processo, olha e lê a decisão e comenta. E aí vai dizer o Ministério Público. Às vezes o promotor ou o juiz dá entrevista, mas isso por exceção, quando é um caso extraordinário. Né? Porque nós não somos proibidos de dar entrevista. Sim. Ninguém deve ser proibido, até porque a imprensa é livre, e você sabe que na democracia é o pilar básico da democracia da imprensa livre. Por né? isso que eu digo, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, nós estamos conversando, né? Estamos conversando. Bom, fazendo um apanhado de 2023, Ministério Público em Presidente Dutra. Paulo, nós tivemos um pouco de dificuldade, porque infelizmente a doutora que nós trabalhamos, a doutora Michele, né, ela saiu de licença maternidade, né, e o Ministério Público, o promotor de justiça, ele trabalha ali como uma engrenagem junto com a engrenagem do judiciário, Sim. de forma que a gente não consegue girar sozinho sem também o judiciário, porque as demandas... Temos demandas judiciais, claro que nós temos demandas que não são judiciais, mas nós temos muitas demandas judiciais. E, por conta desse afastamento legal da doutora Michele, nós ficamos aí um pouco defasados do nosso trabalho, né, frente a esse afastamento legal. Né. Os juízes, nós, por exemplo, esse ano nós tivemos poucos júris, né, infelizmente, porque as pautas dos juízes que estavam respondendo não batia com né, para fazer aqui as sessões do tribunal do júri, e outras demandas da sociedade também. Mas, fora isto, o saldo é positivo, né? É positivo porque nós sempre estivemos aqui na nossa cidade, próximo do cidadão, e aí eu reforço bastante isso, que às vezes eu estava outro dia na prefeitura e uma pessoa conversou comigo, uma pessoa de posse. Aí uma pessoa que não de posse olhou, acho que eu só dei bom dia para a pessoa de posse. Aí a pessoa de posse, que não tinha posse, olhou e disse, se ele tratou essa mulher de posse assim, imagina eu. Aí alguém falou, não, mas esse promotor ele não é assim não, ele trata as pessoas... Aí essa pessoa depois me foi levada até lá e eu dei andamento à demanda dela e ela viu que... Então assim, nós, enquanto promotor, Ministério Público, nós queremos nos aproximar da sociedade, porque o Ministério Público não trabalha sozinho, né? O promotor não trabalha sozinho. Além dos nossos colaboradores lá da promotoria, nós precisamos do cidadão, da sociedade. Mas não é só para denunciar, não, é para servir de testemunha. Paulo, a dificuldade que nós temos para arrumar testemunha em processo. Imagino. A pessoa chega, pra você ter uma ideia, nos processos em geral, a gente vê que o crime foi praticado na frente dela. Quando ela vai depor, Não vi nada. Como que o crime foi praticado na sua... Não, mas doutor, eu não vi nada, eu não vi. E a gente percebe que aquela pessoa não quer falar. Então, é importante que o cidadão tenha essa consciência. O cidadão, ele é colaborador da justiça. Está lá no Código de Processo Civil. Aí, no movimento desse, a justiça não funciona. Ela não funciona porque ela precisa às vezes, nós aqui no Maranhão e nos estados mais... pobres, nós não temos uma prova técnica ainda suficiente para respaldar, né, uma condenação ou levar alguém ao tribunal do júri. As nossas provas aqui ainda, o grosso é a testemunhal. E aí, infelizmente, quando essa testemunha, quando esse cidadão de bem, trabalhador, pai de família, honesto, mas ele, dentro do processo, ele... Por alguma razão, a gente até às vezes entende o medo, deixa de falar a verdade, cala a verdade, prejudica aquele processo. E lá na frente, eu já tive o desprazer de pedir a absolvição de pessoas que eu sabia que era condenado, que eu sabia que era o culpado, mas eu dentro do processo eu não tinha respaldo para pedir a condenação. E da mesma forma o juiz também. Ficou sabendo que aquele sujeito era o culpado, mas a testemunha não confirmou e aí o acusado foi absolvido. Então, a importância do cidadão de colaborar com a justiça é enorme. Então, não basta só o mero denuncismo por alguma razão, ou política, ou porque quer atingir determinada pessoa. Não, você
quer denunciar um crime, denuncie, mas se prontifique também a dar detalhes, a dar meios de prova, foto, ou a testemunhar aí também. É onde o promotor funciona como polícia, né? Como polícia também, na base dessas informações, né? Para que possa ajudar, para não dizer depois que a justiça não funciona. Ah, o elemento foi solto. Pô, mas tinha uma testemunha. A testemunha não falou. E aí vai ser o promotor, vai ser o juiz que vai... No fim das contas, chega aqui o Paulo chega aqui, mas como é que pode o juiz absolver o camarada nitidamente culpado? Só que dentro do processo não tem isso. E que muita gente não entende, não compreende. Não né? entende. Não compreende. Por mas isso... chega aqui o Paulo diz, esse juiz não sabe, esse promotor não sabe que esse cara matou, que foi ele que roubou. O processo não diz isso. O processo não tem essa convicção. E você não pode pedir uma condenação, e muito menos o juiz condenar só no que ele sabe ou no que ele viu. Tem que estar dentro do processo. É uma segurança, é uma garantia de quem é acusado. Isso serve também para todo mundo que sofre qualquer tipo de processo. Né? Baseado nessas informações, essa semana foi solto um cidadão em São Luís, passou um bom tempo preso, porque era parecido com quem praticou o ato. E a pessoa foi lá e disse, não, foi ele. Até que, por as provas, como o senhor disse, assim, não temos esse processo pericial, né? Nós não temos ainda elevado. Eu ia até colocar essa matéria no ar desse cidadão, porque a história é impressionante, é caso de estupro. Olha que situação. Crime grave, crime hediondo, né? O cara passa até um dia preso, irregular. Até não precisa dizer que passou 1 ano, 10 anos, 15 anos, não. Um dia preso já é muita coisa. Nesse aspecto, ainda mais a consciência do cara ali. Do crime hediondo, nós temos também muita cautela quando vamos denunciar alguém por crime de estupro. Porque no crime de estupro ele tem uma particularidade, que é a palavra da vítima e do acusado. Então, no crime de estupro não tem testemunha. Não tem testemunha. O que a gente tem muitas das vezes são só outras pessoas prestando depoimento com indícios, mas com base no que ouviu da vítima. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, e nós, da promotoria, nós temos esse cuidado, de não imputar um crime dessa natureza, hediondo, grave, a uma pessoa, se dentro do processo não há essa certeza, essa convicção. Porque manchar o currículo de um homem com estupro é uma mancha indelével, difícil de ser retirada. Então, nós temos esse cuidado. Vira e mexe, a gente pega os inquéritos e pede para arquivar, porque a prova ali que foi feita não é suficiente para justificar um processo criminal por estupro, manchando a ficha criminal daquela pessoa. Muito bem, eu sei que o senhor ainda vai voltar ainda Com certeza. Ainda vai trabalhar. A gente teve esse momento aqui com o senhor aqui, que fazia dia que a gente brigava, tá? A gente não anunciou ontem, que era para ser ontem essa entrevista nesse bate-papo, mas hoje a gente conseguiu trazer o senhor aqui, graças a Deus, e aproveitando em nome de todo o Sistema Portal de Comunicação, lhe desejando já um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vai passar na nossa capital? Na nossa capital, viu? Nossa capital do Piauí. Terra boa. Terra boa. Escolheu Teresina, né, doutor? Maravilha. E, em nome da Portal, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, em nome de toda a equipe. Muito obrigado. Muito obrigado e tenha uma tarde maravilhosa, doutor. Que esse 2024 seja também, como o senhor disse aqui no nosso bate-papo, seja calmo. Paulo, eu me sinto honrado pelo convite, agradecido a Deus pela oportunidade de poder estar aqui terminando este ano vivo, né? E nesse momento estamos chegando aí no Natal, que é um momento de reflexão, de ponderação, de congratulação, de confraternização, o que nós pedimos à sociedade que aproveite esse momento para fazer as suas ponderações, as suas meditações. E é momento de pensar em mudança para o próximo ano. Coisas que você não fez, deixou de fazer por negligência ou omissão, que em 2024 você pondere e haja, né? Não seja daqueles do complexo de Pilatos que lava as mãos, mas sempre busque tomar uma atitude em relação ao seu comportamento, à sua vida, porque lá na frente você pode se arrepender. Eu deveria ter feito, eu deveria ter pelo menos tentado e não tentei.
Então, nós desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a você, Paulo, nosso amigo aqui. Agradeço imensamente o convite e a todos os telespectadores, que eu sei que você tem aqui uma gama de telespectadores, de seu programa é muito conhecido aqui na região, e que no próximo ano todos nós possamos entrar o ano novo, Natal, Ano Novo, com saúde, com vigor, com vontade de continuar a trabalhar, a cuidar das nossas famílias, a respeitar, e nisso eu peço à sociedade, a ser tolerante, a respeitar o direito do próximo. No final do ano nós tivemos com muito cuidado nas estradas, nós tivemos aí acidentes graves, terríveis, que vitimaram pessoas inocentes, e vira e mexe nesses acidentes, é a coisa que acidente se pode evitar. Então nós desejamos que essas festas de Natal e Ano Novo seja com calma, com tranquilidade, sem intercorrências, todo mundo de bem, de boa, e no próximo ano nós possamos estar aqui novamente a serviço da sociedade. Então este promotor de justiça, ele é um servo, como todo servidor público, nós somos servo da sociedade, estamos aqui para trabalhar em prol da sociedade, porque é esta sociedade que nos paga e é a esta sociedade que nós devemos prestar contas. E eu agradeço a este canal, que é um canal que nós nos utilizamos. E se você tiver alguma demanda, nos procure, nós vamos buscar de alguma forma atender a sua demanda, seja através da conciliação, do processo judicial, enfim, não deixe de buscar os seus direitos. Se caso saiba de alguma irregularidade, nos comunique, mas aquela comunicação de forma responsável, nos dando indícios de prova, porque não é só o cidadão, não pode simplesmente usar aquele denuncismo barato para tentar atingir alguém, o uso político da instituição para atingir seja quem for, mas faça a denúncia com responsabilidade. E se Deus quiser, no próximo ano nós estaremos aqui, todos nós irmanados, a serviço do povo de Presidente Dutra, desta cidade que nós aprendemos a amar, a gostar, e que enquanto Deus nos permitir, Paulo, nós estaremos aqui a serviço dessa sociedade. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, muito obrigado mesmo. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Ivan Júnior. Obrigado, Ivan, foi quem conciliou esse bate-papo aqui. Obrigado aí também pelo carinho, um abraço para você e toda a família. Um Feliz Natal também ao Ivan Júnior, que é funcionário do Ministério Público aqui em Presidente Dutra. Nós vamos para o intervalo rápido mesmo, e depois do intervalo, a formatura dos doutores do ABC em Presidente Dutra. Não saia daí, a gente volta já.